esse governo Bolsonaro, junto com o governo Temer, eles trabalharam a redução dos ganhos da população mais pobre, porque aí eles conseguiram diminuir o consumo dos recursos naturais. No momento que o governo Bolsonaro trabalhou a diminuição do salário e da qualidade de vida dos mais pobres, ele conseguiu liberar para exportação a carne de picanha, ele conseguiu liberar para exportação um monte de gêneros que antes eram consumidos pelo povo brasileiro. Ou seja, o nosso povo ficou pobre e trocou a carne pelo ovo. Agora a carne vai para os Estados Unidos. Agora a pergunta básica quando a gente olha números de bolsa de valores é: aquele banqueiro que acabou de perder com essa jogada da Petrobras, vamos imaginar que a Ibovespa caiu e caiu estrondosamente. Aquelas pessoas que estão lá na Ibovespa fazendo suas jogadas de especulação, que jogam dinheiro para tudo enquanto é lado, eles vão diminuir em alguma coisa o consumo de gêneros naturais que eles consomem da terra? Não. Existe uma coisa que chama propensão marginal ao consumo. Significa que se você ganha 10 mil reais por mês, você não vai comer mais se você passar a ganhar 10 milhões de reais por mês, porque você só come aquilo que você tem condições de comer. O resto vai ficar como números na Bovespa, vai ficar como números na Petrobras, como números em qualquer empresa. Qual que é a diferença básica de uma Petrobras cidadã para uma Petrobras especulativa? Uma Petrobras cidadã, ela previa o uso do lucro da Petrobras para distribuir para a população. Se você pega o lucro da Petrobras para distribuir para 210 milhões de pessoas, você causa uma pressão grande nos recursos naturais da terra, porque você está distribuindo 210 milhões de reais na educação e na saúde. Se você está distribuindo o lucro da Petrobras para 210 milhões de brasileiros, você está fazendo com que 210 milhões de brasileiros tenham condições de viver melhor. Agora, se você pega o lucro da Petrobras e distribui para 200 acionistas, esses 200 acionistas já são tão ricos que não vai fazer diferença nenhuma. Então, a produção da riqueza no modelo liberal é uma produção de riqueza que precisa da desigualdade social para se sustentar. O que significa que hoje o governo Bolsonaro, ele foi colocado no poder no Brasil, não foi para dar certo. O governo Bolsonaro, o governo Guedes, eu falo isso mais uma vez, que talvez o Bolsonaro não saiba disso, e talvez o Bolsonaro está assistindo os programas do Leonardo Stoppa e por isso está fazendo esses ajustes. Olha, Bolsonaro, você, como boi de piranha de todo esse esquema, você foi colocado numa furada. Você foi colocado como presidente do Brasil pro Brasil empobrecer. E as pessoas perguntam, peraí, os Estados Unidos querem que o Brasil se empobreça por pura maldade? Não, pessoal, não é por pura maldade, é concorrência. A carne comida no Brasil, ela não é exportada para os Estados Unidos, a soja consumida no Brasil, ela não é exportada para os Estados Unidos. Então, assim como durante o governo do Fernando Henrique, a gente tinha um alto desemprego, isso era uma coisa maravilhosa para os Estados Unidos, durante o pós-Dilma, nós temos uma tendência em manter o povo brasileiro desempregado. É importante que o Bolsonaro saiba disso, porque talvez ele nem saiba disso. Escolheram exatamente uma pessoa com pouco conhecimento de economia, exatamente para fazer ele de idiota. E o brasileiro desempregado, o brasileiro ganhando pouco, o brasileiro tendo dificuldades, ele libera toda a sua produção para ser consumida por quem? Pelo parceirão, pelos Estados Unidos. Então jamais pensem que os Estados Unidos estão com essa parceria com o Brasil porque querem o bem do Brasil. Os Estados Unidos estão com essa, entre aspas, parceria com o Brasil para que o Brasil viva em alto desemprego, em alta dificuldade econômica, para que toda a produção agrícola brasileira, toda a produção de minerais aqui no Brasil, toda a produção de primários seja exportada para os Estados Unidos. E aí a gente tem uma resposta muito simples. Olha, existe um limite à produção. Você não consegue produzir um carro para cada cidadão do planeta.
você precisaria talvez de 50 planetas para produzir um carro para cada cidadão do planeta. Da mesma forma, você não consegue produzir carne de primeira para todos os cidadãos do planeta. Alguém precisa passar fome para que outros tenham que comer, a menos que a população mundial fosse voltar a sua alimentação a vegetais. Se a gente tivesse hoje uma convenção mundial de amor ao próximo e toda a humanidade decidisse comer soja, comer milho, comer vegetais, a gente teria como alimentar toda a população do planeta. Mas, para os Estados Unidos terem acesso a comida de primeira qualidade, é preciso que o brasileiro passe fome, é preciso que o africano passe fome. Assim como aconteceu durante o tempo em que a Índia era o maior produtor de alimentos do mundo, mas era o país que mais matava pessoas de fome no mundo. Então, pontos importantes que a gente precisa nesse momento ter: o Guedes não está governando o Brasil para gerar emprego. O Guedes está governando o Brasil para manter alto o desemprego, para diminuir o valor do brasileiro, para que o brasileiro seja obrigado a substituir aquilo que a economia chama de bens superiores, como por exemplo a carne bovina, por aquilo que a economia chama de bens inferiores. A economia chama, tá? Porque a proteína do ovo ela é muito importante para o organismo. Eu adoro comer um ovo frito, um ovo cozido, seja do jeito que for. A questão não está no gosto. Existem termos econômicos. Bens superiores são aqueles bens que as pessoas comem quando estão bem financeiramente. Bens inferiores são os bens que substituem outros bens quando o bicho pega. Então o ovo substitui a carne quando o cara fica pobre. O brasileiro está partindo para o consumo de bens inferiores. Isso é uma política imperialista dos Estados Unidos. Agora, se o Bolsonaro não entendeu isso, você aí que escuta o Leonardo Stoppa falando para dar as ideias pro Bolsonaro, fala com o Bolsonaro, assiste a live de hoje pra você entender o que tá acontecendo. Guedes e o resto dos liberais estão te fazendo de idiota. Já que você cismou de ser o Bolso Lula, já que você cismou de intervir na Petrobras, já que a sua intenção agora é governar pro povo brasileiro, se não for só besteirinha, se não for só estratégiazinha que você acabou de começar a mexer com Collor já te deu a ideia de como que você faz pra fazer aqui dali ganhar um dinheirão a colar. Se não for só isso, se for boa a intenção, entenda, enquanto o Guedes estiver no poder, o povo vai passar fome. Então, Bolsonaro, o Guedes não está errando, ele está aplicando uma política de desindustrialização no Brasil, ele está aplicando uma política de manter o brasileiro desempregado, ou seja, ele não está errando, ele está na direção que ele quer estar, que é a direção contra o povo brasileiro.